Revelado. Fazendeiro transformador que apostou em minha mãe e meus 3 irmãozinhos incríveis. Ana se sentia perdida, como se o mundo tivesse desmoronado ao seu redor. Desde a tragédia que levou seu marido, o amor da sua vida, tudo parecia escuro. Agora, ela enfrentava a tarefa monumental de criar sozinha Lucas, Sofia e Pedro, suas pequenas estrelas em um céu que parecia sempre nublado. A fazenda, que sempre foi o coração da sua família, se tornara uma sombra do que já foi. As dívidas cresciam, e as colheitas murchavam como flores sem água. A pressão pesava em seus ombros, mas Ana era forte. Ela não era do tipo que se entregava facilmente. Com suas mãos calejadas e cheias de terra, enfrentava o sol, cuidando de sua horta à beira da estrada. Os produtos que conseguia vender na feira local eram como gotas de esperança em meio à tempestade. Muitas vezes, ao escutar os comentários maldosos, seu coração disparava, e os olhos se encheram de lágrimas, mas ela não deixava que os outros vissem. Ela precisava ser exemplo de força para os filhos. Se a mamãe desiste, quem cuidará de nós? Pensava Lucas, o mais velho, sempre atento ao que se passava ao seu redor. Foi em um daqueles dias cinzentos que o Sr. Miguel, um fazendeiro renomado e respeitado, apareceu. Ele sempre observou a luta silenciosa de Ana, sua determinação e resiliência. Se trabalharmos juntos, poderemos mostrar a todos que é possível mudar as coisas, ele disse com um brilho nos olhos. Um convite audacioso, que combinava esperança e desafio. Ana sentiu seu coração acelerar. Era uma oportunidade que poderia mudar tudo. Mas a aldeia era cheia de tradições. Olhares desconfiados seguiam seus passos. Mulher no campo. Isso não dá certo, cochichavam as vizinhas. Ana estava dividida entre o medo da rejeição e a determinação de oferecer um futuro melhor para seus filhos. O amor e o desejo de vencer eram mais fortes. Com a incerteza pairando no ar, ela se lembrou das habilidades especiais de cada um dos seus filhos. Lucas, com seu jeito especial de cultivar a terra, Sofia desenhando plantas com tanto amor, e Pedro, curioso como um pequeno cientista. Juntos, poderiam ser a transformação que tanto precisavam. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Enquanto o projeto com Miguel avançava, os desafios surgiam como tempestades inesperadas. Vizinhos começaram a temer a mudança, e um segredinho mórbido sobre Miguel começou a ecoar pela vila. Em uma noite chuvosa, Ana desenterrou uma caixa antiga da fazenda e encontrou documentos que poderiam desmoronar não só sua visão sobre Miguel, mas também tudo o que pensava sobre seu passado e seu falecido marido. Com a cor da coragem pulsando em suas veias, ela sabia que deveria lutar, não só por si, mas por seus filhos e por um futuro que ainda podia brilhar. O dia da colheita estava se aproximando, e diante de uma possível sabotagem, ela se perguntou: será que o amor e a perseverança serão suficientes para enfrentar o que estava por vir e encontrar a justiça para sua família? Ana acordou naquela manhã com o som da chuva batendo no telhado. Era um lembrete constante de que o tempo ainda estava contra ela. A horta, tão cuidadosamente cultivada, precisava ser cuidada, mas o solo encharcado tornava tudo mais complicado. O cheiro da terra molhada impregnava o ar, uma mistura de esperança e desafios que pareciam se multiplicar a cada dia. Enquanto se levantava para preparar o café da manhã, o olhar estava fixo na janela, a mente mergulhada nos pensamentos sobre o que tinha encontrado na noite anterior. Aquilo pode mudar tudo, sussurrou para si mesma. Os documentos revelavam segredos que ela nunca soubera sobre Miguel. O homem em quem começava a confiar tinha um passado nebuloso. O peso daquela descoberta quase a fez perder o fôlego. Ao mesmo tempo em que desejava ter alguém ao seu lado,
A dúvida sobre o fazendeiro a consumia. E se ele tivesse más intenções? Enquanto preparava os pães para os filhos, Lucas entrou na cozinha com os olhos ainda sonolentos, mas a mente alerta. "Mãe, você está bem? Você parece preocupada", ele disse, inclinando a cabeça, buscando entender o que se passava. Aquele menino, com apenas 10 anos, tinha uma percepção aguçada que a deixava assustada. "Estou só pensando em como vamos fazer a colheita nesse tempo", respondeu Ana por instinto. Ela precisava ser forte, não só pelas crianças, mas por ela mesma. Havia uma batalha dentro dela, um impulso de se manter firme apesar do medo que crescia como as nuvens de tempestade lá fora. Ana sabia que a colheita seria o grande teste e o sucesso poderia significar um novo começo. Olhando para Lucas, lembrou-se do dia em que ele ajudou a plantar as sementes. Foi uma manhã cheia de risadas e ele estava tão animado. "Espere para ver, mãe", ele dissera. Essas palavras ecoavam em sua mente, reacendendo a chama da esperança. A chuva parou de repente, deixando o céu com um tom cinzento e silencioso. Ana pegou suas ferramentas e decidiu que não poderia ficar parada. O pai de Lucas tinha sempre dito que a persistência era a chave naquela vida. Ela vestiu a capa de chuva e foi para a horta, determinada a trabalhar. Lucas a seguiu, cheio de energia, enquanto Sofia e Pedro brincavam na sala, com a missão de não deixar a casa um caos. Trabalhar na horta era um desafio. A terra estava pesada e difícil de lidar. Mas cada vez que as mãos de Ana tocavam a terra, um empurrãozinho de coragem a fazia esquecer um pouco da preocupação. Lucas, percebendo o esforço da mãe, começou a cantar uma canção que aprendera na escola. "Mãe, essa é uma música sobre esperança, e quando a primavera chega, tudo fica mais bonito", disse ele com a voz leve. Quando a noite chegou, o cansaço tomou conta, mas havia uma satisfação no trabalho realizado. Ana olhou para os filhos dormindo e se lembrou do que Miguel havia dito. Juntos, podemos mudar tudo. Mas a sombra do passado persistia em sua mente, uma dúvida que se recusava a deixar seu coração. Com a caixa de documentos à vista, um pensamento se formou em sua cabeça. "E se eu encontrasse as respostas que preciso antes de confiar em Miguel?", refletiu. O que começava como um plano para levar adiante a colheita, agora se transformava em uma busca por respostas. Ana decidiu que no dia seguinte iria se encontrar com Miguel, mas não apenas para discutir a colheita. Ela tinha perguntas a fazer e precisava saber a verdade. E quando finalmente confrontasse o fazendeiro, a revelação que havia encontrado naqueles documentos poderia mudar tudo. O que ela não esperava era a resposta que Miguel teria. A manhã seguinte chegou com um céu claro, como se o sol tivesse decidido brincar de esconde-esconde com as nuvens. Ana, ainda com o peso da conversa que teria com Miguel, se esforçou para preparar o café da manhã, mas a mente estava longe. Cada movimento parecia automático, enquanto seu coração pulsava numa expectativa nervosa. "Você não vai esquecer de perguntar sobre o passado dele, vai, mãe?", Lucas questionou, apoiando o queixo na mesa, os olhos brilhando de curiosidade. "Não, meu amor, eu prometi que vou perguntar tudo", respondeu Ana, tentando esconder a ansiedade. Uma parte dela queria que tudo desse certo, que Miguel fosse o parceiro que ela sonhava, mas outra parte a lembrava das verdades duras que poderia descobrir. Depois do café, Ana respirou fundo e decidiu se arrumar melhor. Vestiu uma blusa nova, um pouco mais colorida, e se olhou no espelho. Nos olhos, ela percebeu um misto de força e vulnerabilidade. Precisava daquela coragem, especialmente agora. Pequeninas ondas de insegurança a assombravam, mas ela estava decidida a enfrentar Miguel. Quando o sol começou a brilhar mais intensamente, Ana se despediu dos filhos e partiu para a fazenda. O caminho era familiar, mas o clima era diferente. Cada passo pesava com a expectativa da revelação que poderia mudar tudo em sua vida. Ela sabia que precisava ser cautelosa. A horta precisava de cuidados, e a proximidade com Miguel poderia trazer mais complicações do que soluções. Ao chegar ao local, Miguel estava à espera, com o olhar concentrado em uma pilha de ferramentas. Ele levantou a cabeça ao vê-la, e por um momento, Ana se perdeu nos olhos dele. Era uma mistura estranha de conforto e apreensão.
Oi, Ana. Que bom que você veio, disse ele com um sorriso caloroso. Estava pensando em como podemos fazer a colheita ser um sucesso. Eu também. Mas antes preciso de algumas respostas, disse Ana, tentando manter a firmeza na voz. O sorriso de Miguel vacilou por um segundo, e ela pôde ver a reação dele, a preocupação se instalando. Sobre o que exatamente? Ele se inclinou um pouco, como se pudesse protegê-la de qualquer resposta dolorosa que pudesse vir. Ana hesitou, seus olhos buscando uma maneira de articular a pergunta sem parecer acusatória. Sobre o seu passado. Que segredos você esconde? O que eu realmente preciso saber de você? Miguel deu um passo para trás, e o brilho no olhar dele se apagou. A atmosfera entre os dois tornou-se densa, e o som da terra se movendo ao fundo parecia mais forte do que nunca. Ana, eu não sei se é o momento certo para isso. O momento certo talvez tenha sido quando você decidiu entrar na minha vida. Agora, eu preciso de verdade, respondeu Ana, sentindo as emoções à flor da pele. A tensão cresceu, e um silêncio profundo tomou conta do espaço. Miguel parecia contemplar suas palavras como se pudesse encontrar uma forma de escapar. Então, finalmente, ele começou a falar, mas a voz dele estava trêmula. Eu não sou quem você pensa que sou. Ana sentiu o coração disparar. As revelações estavam mais próximas do que ela imaginava, e no fundo, uma parte dela desejava que a verdade não fosse tão devastadora. Quando ela estava prestes a perguntar mais, um barulho repentino interrompeu o momento. O som de sirenes à distância, que pareciam ecoar ao redor da fazenda, carregava um prenúncio de caos. O que estaria acontecendo? A incerteza instalou-se novamente, e Ana não pôde evitar de pensar: o que mais poderia mudar a minha vida hoje? E assim, a verdade que poderia vir à tona era apenas o começo de uma história tumultuada que ela não poderia imaginar. Ana olhou para Miguel, e o tempo pareceu congelar. O olhar dele, antes tão seguro, agora estava embaçado pela preocupação. As sirenes rugiam mais alto, como se clamassem por atenção. O ambiente ao redor deles parecia mudar, intensificando a tensão do momento. Você está bem? Perguntou Ana, a voz trêmula refletindo a inquietação que invadia seu coração. Miguel parecia mais distante do que nunca, mergulhado em pensamentos que ela não conseguia atingir. Eu preciso te contar, mas não sei por onde começar, respondeu ele, a voz tão baixa que parecia se perder no ar carregado de tensão. O medo tomou conta de Ana. A esperança de um amor em construção agora pesava com o peso das verdades não ditas. As sirenes se tornaram um pano de fundo infernal, e a fazenda, que deveria ser um lugar de tranquilidade, parecia estar cercada pela tempestade. Ana precisava de respostas rápidas antes que o medo a dominasse. Sobre o que você está falando? O que aconteceu? Insistiu, dando passos mais próximos de Miguel, tentando puxá-lo de sua concha. Miguel respirou fundo, os ombros caindo como se o peso do mundo tivesse recaído sobre ele. Ana, eu não sou apenas um fazendeiro. A minha vida é mais complexa do que isso. O que você vai descobrir pode mudar tudo entre nós. O coração de Ana gelou. O que isso quer dizer? A ansiedade dominava a voz dela, que tremia ao confrontá-lo. No fundo, temia que a verdade pudesse ser devastadora. Miguel olhou para o horizonte, como se a resposta estivesse escondida nas nuvens que começavam a se formar. Eu tenho um passado que me perseguiu. Coisas que fiz, decisões que tomei, pessoas com as quais me envolvi, e eu não sou orgulho dessas escolhas. Ana sentiu uma onda de emoções. Raiva, tristeza e, acima de tudo, um desejo desesperado por sinceridade. Eu mereço saber. Por que você não me contou antes? Por que me fez acreditar que tudo estava bem entre nós? Sua voz ecoava na fazenda, se misturando ao som das sirenes. Miguel parecia lutando contra as próprias palavras, porque tinha medo. Medo de que você não olhasse para mim da mesma forma, medo de que você quisesse se afastar, e principalmente porque eu me importo com você. O que pode ser tão terrível assim? Insistiu Ana. Cada palavra sua era um pedido para que ele se abrisse. Por favor, Miguel, eu preciso saber. Neste momento,
um grupo de pessoas surgiu na estrada que levava à fazenda, com semblantes tensos e um ar de urgência. Ana percebeu que eram os vizinhos, todos olhando na direção dela e de Miguel, com preocupações superpostas à curiosidade. Aconteceu alguma coisa? Uma mulher gritou, a voz carregada de apreensão. A súbita interrupção fez Miguel hesitar ainda mais. O passado dele poderia ser revelado, mas agora outra crise estava nas portas. Miguel fechou os olhos por um instante, como se estivesse se preparando para o inevitável. Ana, temos que nos apressar. Pode não ser seguro aqui, vamos para dentro. Mas o que realmente significava essa urgência? O que estava prestes a ser revelado, não apenas sobre Miguel, mas sobre a própria segurança deles. A tensão que estava prestes a explodir era apenas o início de algo muito maior. Ana sentiu o frio na barriga. O que mais você está escondendo, Miguel? A pergunta ficou no ar, e a resposta poderia muito bem mudar o destino de todos eles. Miguel puxou Ana pela mão e a conduziu à casa, os pés apressados. O olhar dele era decidido, mas os olhos mostravam um profundo abismo de incertezas. Ao entrarem, o cheiro familiar do café fresco parecia agora distante, como um eco de tempos mais simples. A pressão do mundo exterior se instalou no ar, tornando a atmosfera densa e sufocante. Precisamos entender o que está acontecendo lá fora, disse Miguel, enquanto puxava as cortinas para verificar se ainda havia movimento na estrada. Ana o observou, um turbilhão de sentimentos girando dentro dela. Ela sabia que algo muito sério estava prestes a ser exposto, e o que mais a assustava eram as possíveis consequências disso. Você não pode só me deixar assim, insistiu Ana, a voz baixa, mas firme. Eu preciso de respostas. Não posso enfrentar o que vem a seguir sem saber a verdade. Miguel virou-se para ela, e nessa troca de olhares, Ana viu flashes de dor e vulnerabilidade. Ele lutava com os próprios demônios. Cada segundo que passava tornava a confissão mais pesada. Ana, a fazenda não é o que você pensa. Há coisas que não sei se estou pronto para revelar. Mas há mais em jogo do que só o meu passado. O que eu fiz pode afetar você e seus irmãos. Os olhos de Ana se arregalaram. Meus irmãos, o que você quer dizer com isso? Cada palavra dele parecia tirar um pedaço da segurança que havia construído ao redor de seu coração. Sirenes ecoavam ao longe, enquanto a solidão daquelas paredes se tornava sufocante. Miguel respirou fundo. Parecia que o ar havia se tornado mais escasso. Eu me envolvi em negociações que não eram apenas agrícolas. O que começou como uma forma de garantir a segurança da fazenda acabou se tornando uma armadilha. Tive que lidar com pessoas perigosas e temia que elas permitissem que você e sua família ficassem no meio desse embalo. Atrapalhado? Você tem pessoas perigosas atrás de você? O desespero começou a tomar conta de Ana, seu coração acelerando em um ritmo frenético. Por que você não me contou antes? Nós poderíamos ter enfrentado isso juntos. Miguel se aproximou, segurando o rosto dela com as mãos. Porque não queria te envolver. Essa era a única maneira de te proteger. Acredite, eu pensei que estava fazendo o melhor. Mas agora, isso pode ser mais complicado do que jamais imaginei. Os olhos de Ana brilharam com lágrimas à beira de cair. Complicado? Miguel, você estava me escondendo algo que pode nos colocar em perigo, e isso é muito mais complicado do que você imagina. A porta da frente estalou, e o som fez com que eles se virassem abruptamente. Um dos vizinhos, um homem robusto e de rosto conhecido, entrou apressadamente. Miguel, a situação na cidade está se agravando. Gritos estão ecoando nas ruas, e as pessoas falam sobre você. Ana ficou paralisada. A conexão com as palavras daquele homem a atingiu como uma pancada. Sobre o quê? Nós sabemos da sua antiga conexão com o tráfico de terras, e agora eles podem estar buscando se vingar, ele disse, a voz carregada de apreço. Ana sentiu as pernas fraquejarem. Miguel fechou os olhos com desespero. Eu pensei que tivesse deixado isso para trás. Eu pensei... Ana não conseguia mais ficar em silêncio. Pensou em nos proteger, mas agora nos coloca em risco. Miguel, isso é sério. Ele olhou para ela, os olhos cheios de arrependimento. Ana, eu vou fazer o que for preciso para te proteger, mesmo que isso signifique confrontar meu passado.
O coração de Ana batia acelerado. Ela estava dividida entre a confiança em Miguel e o medo do que estava por vir. E nesse exato momento, uma sirene mais próxima soou como um aviso mortal, fazendo as paredes da casa parecerem menos seguras. Nós precisamos agir antes que seja tarde demais. O que você vai fazer, Miguel? A pergunta pairou entre eles, repleta de urgência, enquanto o futuro deles se tornava cada vez mais incerto. Miguel olhou para Ana, quase perdido em seus próprios pensamentos. A gravidade da situação o sufocava, como se o ar estivesse sendo sugado de seus pulmões. Ele sabia que a verdade não poderia mais permanecer secreta, mas a ideia de expor seu passado, as mentiras que tinha contado, o paralisava. Eu preciso reunir algumas informações, ele disse, tentando manter a voz firme. Mas antes, quero que você e seus irmãos fiquem seguros. Vamos precisar de um plano. Ana franziu a testa, a desconfiança ainda pairando. Como você pretende fazer isso? E quem mais sabe sobre sua conexão com esses perigosos? Miguel se aproximou. Só algumas pessoas de confiança, mas o que tenho em mente pode colocar todos nós em risco novamente. Ela mordeu o lábio, a raiva e o medo colidindo em seu peito. Não posso ficar parada, Miguel. Não posso simplesmente esperar enquanto você lida com tudo isso sozinho. A ideia de ficar à margem lhe era insuportável. Havia uma força dentro dela, uma necessidade de proteger sua família, de estar ao lado de Miguel. Quantas vezes você vai precisar me proteger antes de perceber que eu sou parte disso agora? Se algo der errado... Miguel hesitou, sua expressão se suavizando ao se deparar com a determinação dela. Ana, não quero que você se machuque. Eu não posso permitir isso. Então organize tudo e me deixe ao seu lado. Vamos encontrar uma solução. Ana respondeu com a voz firme. O homem robusto que ainda estava presente na sala parecia atento. Olhem, a situação na cidade está se deteriorando. As pessoas estão agitadas e não são apenas boatos. O pânico está crescendo e há grupos que buscam alguém para culpar. Miguel franziu o senho, sua mente começando a trabalhar. Precisamos, antes de tudo, proteger a fazenda. Se a cidade entrar em colapso, eles vão atrás do que consideram fraco. Ana concordou. Mas o que isso significava exatamente? Enquanto o pânico começava a se espalhar, ela se preocupava com sua mãe e irmãos, pensando em como poderia prepará-los para o que estava por vir. Seja lá o que você planejou, precisamos de um esconderijo, coisas que possam proteger minha família. Vou reunir algumas armas e mantimentos. Se Maria e os meninos estiverem a salvo, podemos lidar com isso, Miguel respondeu, seu olhar agora mais determinado. Ana se sentia dividida entre a confiança que desejava ter e a incerteza que se espalhava como uma sombra sobre eles. O peso de seus planos pairava no ar. E se você não conseguir? E se eles descobrirem onde estamos e o que você fez? Miguel exalou lentamente, os olhos fixos nos dela. Se isso acontecer, não se preocupe. Estaremos preparados. Eu não vou deixar que nada aconteça com você ou sua família. Mas mesmo com aquelas palavras, uma parte dela duvidava. O passado de Miguel poderia ressurgir a qualquer momento, e a ideia de se confrontar com fantasmas, que ele mesmo não conseguiu deixar para trás, era como uma nuvem escura pairando sobre eles. Naqueles instantes, o som de gritos se tornou mais intenso do lado de fora, penetrando as paredes da casa e aumentando a sensação de urgência. Estava começando. O confronto entre passado e presente estava prestes a estourar como uma tempestade. Devemos agir agora, Miguel disse já diante da porta. O coração de Ana disparou. E você está pronta para o que vem a seguir? Ela respirou fundo, seu peito se apertando com a responsabilidade. Eu não sei, Miguel, mas uma coisa é certa, não estou pronta para perder mais ninguém. À medida que a tensão aumentava e a sirene se tornava um lamento distante, a pergunta voltava a surgir na mente de Ana, insistente e inquietante. Até onde ela iria para proteger aqueles que amava? Miguel abriu a porta devagar, espiando para fora. A cena que se desenrolava era desoladora. Pessoas se aglomeravam nas ruas, algumas em pânico, outras gritando em desespero. O medo era palpável, quase como se houvesse um cheiro acre no ar,
misturando-se ao cheiro da terra molhada após a chuva. Céus, isso está pior do que imaginei, murmurou Miguel, voltando-se para Ana com os olhos arregalados de preocupação. Precisamos agir rápido. Ana se aproximou dele, seus olhos refletindo a mesma angústia que ele sentia. O que você precisa que eu faça? Sua determinação era forte, como rocha, mas dentro dela a ansiedade corria solta. Primeiro, vamos nos certificar de que Maria e os meninos estão a salvo, ele disse, sua voz tensa. Depois vou conversar com alguns amigos. Precisamos de alguém que possa nos ajudar. Ela balançou a cabeça, sentindo o peso da responsabilidade. E se alguém descobrir o que você esconde, Miguel? Seu passado poderá colocar todos nós em risco. Nossa segurança depende da sua transparência. Ele não respondeu imediatamente, o olhar perdido no horizonte, onde o alvoroço da cidade crescia. Aquelas palavras ecoaram como um sino dentro dele, ressoando com a verdade que ele já conhecia, mas tinha dificuldade em aceitar. Ninguém estava a salvo, nem mesmo Ana. Vamos, ele disse finalmente, com uma firmeza que não podia deixar transparecer a dúvida. Juntos, somos mais fortes. Assim que saíram da casa, a atmosfera era eletricamente tensa. A cidade parecia uma panela de pressão prestes a explodir, e Ana sentia o coração pulsando rapidinho, como se estivesse preparando seu corpo para um campo de batalha. Miguel a guiava, mas ela não podia se afastar de uma verdade que a atormentava. O quanto aquele homem lutaria para proteger sua família, se o caos ria à espreita. Os gritos se tornaram mais próximos. Um grupo de pessoas se aproximava. Algumas seguravam tochas improvisadas. Outras arremessavam objetos. "Corram!" gritou um homem, e o aviso ressoou entre os que estavam paralisados. "Para a fazenda!" Miguel gritou. Com um olhar determinado, ele puxou Ana pela mão e começou a correr. O pânico estava contagioso, mas a sua determinação era como um farol. "Você tem certeza de que a fazenda é segura?" Ana gritou enquanto corria lado a lado com ele. "O que mais podemos fazer? É o único lugar que podemos defender", respondeu ele com a respiração pesada. Ao chegarem, os olhos de Ana se fixaram na entrada da casa. Maria e os meninos estavam ali, pálidos e assustados, mas ainda bem. Miguel se adiantou e fez um gesto para que fossem para o quarto. "Fiquem lá escondidos. Assim que organizarmos tudo, voltamos para vocês." "E você vai ficar bem?" questionou Maria inquieta. "O que for preciso", Miguel respondeu, mas em sua voz havia um traço de incerteza que só Ana percebeu. O grupo de pessoas que antes estava na cidade já estava à vista, e Ana perdia as esperanças de que aquela noite terminaria sem mais problemas. Quando a porta da fazenda rangia sob a pressão, a sala estava carregada de uma tensão insuportável, como se o ar tivesse virado uma corda esticada. Miguel olhou para Ana. "Precisamos enfrentar isso juntos. O passado não pode nos vencer, não agora." Nesse momento, Ana percebeu que o verdadeiro desafio não era apenas proteger sua família, mas também encarar a verdade que Miguel escondia. Se ele não se libertasse de seus fantasmas, tudo o que eles construíram poderia desmoronar. E justo quando Ana decidiu que era hora de confrontar Miguel sobre isso, um grito estridente cortou o ar. "Encontramos eles. Eles estão aqui. Agora!" Ela sentiu o gelo percorrendo suas veias. O momento de verdade estava chegando, e o que ela temia mais do que tudo era que as revelações dolorosas pudessem despedaçar a frágil esperança que ainda possuíam. "Estamos juntos, Miguel. Vamos lutar", respondeu Ana, sua voz ecoando determinação, embora seu coração estivesse em frangalhos, enquanto esperavam o que estava por vir. A porta da fazenda tremeu sob os golpes dados com força do lado de fora. O som era ensurdecedor, e a sensação de vulnerabilidade preenchia o ar. Ana segurou a mão de Miguel com força, sentindo seu corpo quase vibrar de tensão. Ao observar seus rostos preocupados, seus pensamentos se voltaram para Maria e os meninos. "Precisamos encontrá-los", Ana sussurrou, sua voz embargada, mas firme. "O que fazemos se..." Miguel cortou suas palavras. "Nada vai acontecer com eles, eu prometo." A sinceridade em seus olhos a transportou um pouco para longe do medo crescente.
Os batimentos da porta produziram uma dança de ecos pela casa, enquanto o grupo de pessoas se tornava uma tempestade. Os gritos estavam mais distintos agora, misturados a palavras que Ana não conseguia decifrar. Ela voltou seu olhar para Miguel, o homem que conhecia e ao mesmo tempo tinha tanto a descobrir. Precisamos de um plano. Migrar para os fundos e esperar até que eles se dispersem? Ana sugeriu. Cada nova ideia parecia mais frágil que a anterior, e a desesperança começava a ameaçar seus espíritos. Diante da incerteza crescente, Miguel fez um movimento brusco. Não, vamos enfrentá-los. Temos que mostrar que nós não temos medo. Ele estava determinado, e a força em sua voz acendeu uma chama no peito de Ana. Lembre-se de que existem crianças aqui. Se não nos mantermos calmos, tudo vai desmoronar. Ana exclamou, o coração aflito com a responsabilidade de garantir a segurança de todos ao seu redor. Seu olhar encontrou o de Maria, que observava com terror. A mãe estava pálida, seu instinto materno evidente. Por favor, Miguel, podemos resolver tudo isso sem violência. Essa súplica ressoou em Ana, ecoando suas próprias verdades. De repente, um estalo alto explodiu como um trovão, e a porta rangeu mais uma vez. Os gritos aumentaram, alimentando o clima já imerso em caos. Miguel rapidamente se virou para a janela, seus olhos cheios de preocupação. Eles estão invadindo. Vamos nos preparar. Ana ficou paralisada. Um instinto de proteção se apoderou dela, e entrelaçando os dedos, ela levou as mãos ao seu peito, seu coração palpitando como se quisesse saltar. Nós não podemos lutar. Vamos proteger as crianças. Mas o olhar de Miguel a desafiava, como se lesse seus pensamentos. O que você tem em mente, então? Esperar que venham atrás de nós? Temos que agir. Ana prendeu a respiração. A batalha interna entre o que era certo e o que precisava ser feito consumia-a. A verdade não pode ser escondida para sempre, Miguel. Temos que enfrentar seus fantasmas, e talvez isso... Não. Ele interrompeu, sua voz se elevando. Você não entende. Eles não podem saber sobre meu passado. Não estou pronto para isso. Nesse instante, uma onda de compreensão a atingiu. Miguel estava lutando não apenas contra os invasores, mas contra seus demônios mais sombrios. A luz que brilhava em seus olhos antes, agora estava coberta por sombras. O que você teme mais, Miguel? Perder sua família ou seus segredos? O olhar dele endureceu como uma rocha, mas havia uma fissura que ela conseguiu tocar. Eu não posso. Não consigo perder mais ninguém. Já tive... As palavras ficaram presas em sua garganta. Um mar revolto de emoções. Ana avançou um passo disposta a entender. Falar é o primeiro passo para a liberdade. Deixe-me ajudar. Ele hesitou, a tensão no ar palpável. O barulho fora da casa aumentou, como um rugido de tempestade. O destino da família deles dependia não apenas da força física, mas também da força emocional. E diante daquela situação, a coragem de Miguel precisava ser despertada. Eu não sei se sou forte o suficiente, ele confessou. E Ana percebeu que estava vendo um homem que, embora lutasse, também desejava se libertar do peso que carregava. Às vezes, a verdadeira força está em se permitir ser vulnerável, Ana disse, tomada por uma esperança ardente. Nesse momento, um estrondo fez a casa tremer, e a janela se estilhaçou. A tempestade estava prestes a eclodir de verdade, e a pergunta ecoava na mente de Ana. Quão forte eles eram para enfrentar tudo isso juntos, una a descoberta e a batalha. A resposta estava prestes a ser revelada, e o próximo passo poderia transformar tudo. Os sons do ataque deixaram a casa em um estado de alvoroço. A tensão no ar era palpável. Ana olhou para Miguel, seu coração apertado, ao ver a luta interna que ele travava. O que eles enfrentavam naquelas horas seria apenas a tempestade ou as revelações que moldariam o futuro deles. Ouvindo o impacto das vozes lá fora, ela decidiu agir. Miguel! Sua voz ecoou com urgência. Precisamos mover as crianças para o porão. É o lugar mais seguro. Seu olhar era firme e imperativo. O semblante de Miguel se iluminou por um momento, talvez ao perceber que não precisava carregar todo o peso sozinho. Certo. Ele respirou fundo, como se recuperasse um pouco da coragem que parecia desvanecer. Maria,
Você e as crianças sigam Ana. Eu vou manter a porta segura. Sem hesitar, Maria pegou a mão de um dos meninos e puxou os outros ao seu lado. O olhar assombrado das crianças a seguia, mas Maria estava determinada a proteger eles. Ana guiou o grupo rapidamente em direção à escada que levava ao porão, cada passo carregando um misto de medo e esperança. Chegando ao porão, Ana acendeu uma lanterna e olhou para as crianças. Fiquem perto de mim, estamos seguros aqui embaixo. Mas em seu coração, as palavras ressoavam vazias. O que define a segurança? Não eram paredes que mantinham os perigos do mundo, mas a confiança e o amor que se tinha dentro. Essas crianças precisavam sentir isso. As batidas estavam mais intensas, e a sombra de figuras se projetava na única janela. O medo poderia ser descrito como um monstro, mas Ana sabia que enfrentar esse monstro era mais importante do que se esconder. Enquanto Miguel tentava barrar a porta de entrada, ele respirou fundo. E antes que pudesse se arrepender, decidiu gritar. Eu sei quem você é. Você não tem poder sobre nós. O grito reverberou nas paredes, e Ana teve um calafrio. A voz dele, o eco da coragem e do desespero ao mesmo tempo. Um silêncio tenso se seguiu. Ana segurou a respiração, os olhares das crianças voltados para ela esperando resposta. Ela não sabia como Miguel seria recebido, mas era um grito revelador. Ele se expunha em uma vulnerabilidade que poderia quebrá-lo ou libertá-lo. Miguel voltou para o porão. Sua expressão denotava uma mistura de alívio e aperto. Nada aconteceu, pelo menos por enquanto. Ele olhou para Ana, que percebeu que ali, naquele instante, eles estavam juntos em seus fantasmas. Isso é só o começo, disse Ana, a responsabilidade pesando em seus ombros. Suas revelações são como as centenas de vozes que berram lá fora. Temos que encarar isso juntos. Ela nunca havia sentido tanta intensidade em suas palavras, mas sabia que a verdade era um caminho que deveriam explorar. O barulho voltou a subir, um som de madeira sendo arrancada e gritos longe demais para ser compreendidos. A única certeza era que a qualquer momento tudo poderia mudar. Miguel, ao seu lado, parecia uma tempestade prestes a eclodir. Se eu me abrir, você estará comigo? Perguntou um pouco inseguro. Eu sempre estarei, Ana respondeu, e um sentimento de esperança acendeu uma pequena luz em meio à escuridão que os cercava. Então, com um movimento inesperado, a porta do porão começou a ser forçada. Ana e Miguel trocaram olhares alarmados, o peso da realidade agora feito carne e osso na forma de invasores. As crianças ofegavam, e o momento vital se aproximava. Existiria tempo para revelar segredos quando tudo parecia ruir? E como se tudo estivesse prestes a desmoronar, Ana pegou a mão de Miguel e o puxou para mais perto. Vamos confrontar isso, juntos. Mas ela não sabia se o que estava prestes a se revelar seria a luz que precisavam ou um abismo sem fim. A resposta se aproximava, não apenas com as vozes externas, mas com os próprios segredos de Miguel, esperando serem liberados para libertar seus corações. A porta do porão estremeceu sob a pressão, e o som da madeira rangendo ecoou de forma ameaçadora nas paredes frias. Ana segurava a mão de Miguel com força, sua respiração acelerada, refletindo a tensão do momento. As crianças, sentadas no chão, olhavam para eles com olhos arregalados, tentando entender o que estava prestes a acontecer. O que vamos fazer agora? Sussurrou Lucas, puxando a capa do irmão mais novo, Pedro, que estava claramente assustado. Estamos juntos, não se preocupem. Ana respondeu, sentindo a responsabilidade de protegê-los pulsar em seu peito. No fundo, sabia que a verdadeira batalha não era apenas contra aqueles que estavam loucos para invadir a casa, mas contra os demônios de Miguel. Você precisa me ajudar a ser forte, Ana, disse Miguel quase num murmurinho, o olhar perdido entre os próprios medos. Ele estava diante dela, vulnerável, e Ana viu pela primeira vez não apenas um homem forte, mas um ser humano com medos e inseguranças. O impacto na porta aumentou de intensidade, cada batida como um tambor que insistia em lembrá-los do caos lá fora. Miguel respirou fundo e Ana soube que era hora de agir. Se não fizessem algo em breve, os traumas deles poderiam ser expostos na luz impertinente do dia. Aqui e agora, Ana disse, puxando Miguel para mais perto. Antes que tudo se desmorone, precisamos nos abrir um para o outro.
Você precisa me contar a verdade. Os olhos dele brilharam com a atenção da revelação que ele havia temido por tanto tempo. Se eu te disser, Ana... Ele começou, mas o som crescendo na porta fez com que ele hesitasse. Vamos, o que pode ser pior do que isso? Ela não estava mais disposta a esperar. Você não pode mais guardar esse peso enquanto lutamos contra o que vem a seguir. Miguel olhou para as crianças, depois novamente para Ana. As palavras que ele mantinha em cativeiro pareciam pesadas como chumbo. Ana, você não sabe o que eu fiz. As pessoas que me seguem, eles são perigosos. E eu deixei que você e sua família se envolvessem nisso. Cada frase dele era como uma facada. Perigosos? Como? Miguel, você precisa confiar em mim. É o único jeito. A urgência em sua voz ecoou como um chamado à ação. A batida na porta se intensificou. E Ana percebeu que a resistência da madeira era a única coisa que os mantinha afastados do caos. Diga-me, o que está acontecendo realmente? Seu passado não é seu adversário, mas sim seu aliado na luta que temos à frente. Ele respirou fundo, os olhos fixos nos dela e finalmente disse: me envolvi com uma rede envolvida em tráfico de terras. Precisava proteger a fazenda e... as pessoas com quem me envolvi, elas não brincam. Eu pensei ter deixado isso tudo para trás, mas agora está vindo à tona de novo. As crianças se inquietaram. O peso da verdade pairava no ar como um manto pesado. Ana sentiu um misto de raiva e confusão. E você achou melhor me esconder isso? Sua voz subiu de tom, em busca da consistência que o momento exigia. Você pode me esconder por quanto tempo mais? Mesmo que eu quisesse, você e seus irmãos estavam em perigo. Eu não queria que vocês ficassem no meio de tudo isso, ele admitiu, os olhos tristes. Eu não tinha certeza se poderia proteger a família que agora tenho que lutar para salvar. Ana sentiu a raiva se dissipar, dando lugar a uma sensação de empatia. Pois bem, Miguel, somos uma família. Entendemos uns aos outros. Assim como você não pode enfrentar seus fantasmas sozinho, não posso ocultar a verdade de mim mesma. A pressão na porta crescia, mas a tensão na atmosfera diminuía lentamente. Miguel parecia mais leve, como se um peso tivesse sido tirado de suas costas. Momentos depois, as crianças, reconhecendo a mudança, olharam uns para os outros, aliviados por ver que não estavam sozinhos. Precisamos de um plano, não podemos ficar aqui sentados em espera, Ana proclamou. Se eles estão vindo por você, que saibam que estamos prontos para lutar. Vamos encontrar uma maneira de voltar ao controle. A determinação de Ana fez com que Miguel parecesse mais forte, como um gigante prestes a levantar-se. Você tem razão. Não estamos derrotados. Juntos, somos mais fortes. Vamos enfrentar isso. Abrindo a porta do porão, eles estavam prontos para encarar o desconhecido. Ana sentiu o coração pulsar com força. O grupo de pessoas do lado de fora estava começando a dispersar. Confusão visível em seus olhos à vista da determinação dos que estavam dentro da casa. Vamos sair e mostrar a eles que somos uma família unida, Miguel disse, encarando novamente o fardo que antes o mantinha cativo. Eles precisam saber que você não me pertence. Nós pertencemos uns aos outros. Ana sorriu, um sorriso que irradiava coragem. E enquanto eles se preparavam para confrontar não apenas o exterior, mas também os desafios internos, uma nova luz brotava. Era a luz da verdade, uma lanterna que guiaria o caminho deles através da escuridão e do medo. Juntos poderiam não apenas enfrentar o que estava por vir, mas também se reerguer. Com um empurrão decisivo, eles abriram a porta. O mundo lá fora não seria mais um tamanho, mas não estariam mais sozinhos. Eles eram uma equipe, uma família disposta a lutar até o fim. E nada nem ninguém poderia quebrar essa nova verdade. E com a coragem pulsando em seus corações, Ana e Miguel estavam prontos para enfrentar a tempestade. Agora é a sua vez. Se você gostou dessa conclusão emocionante, não espere nem mais um segundo. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas e incríveis. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e apoiar este conteúdo. Comente suas reações e teorias sobre o final. Sua voz é importante para nós. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão.
Mostre que você é um verdadeiro fã de histórias emocionais.